Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a memória dos santos Faustino e Jovita. Estes dois irmãos nasceram na cidade de Brescia, na Lombardia, Itália. Faustino no ano 90 e Jovita no ano de 96. Quando ainda eram pequenos, receberam a graça do batismo e se tornaram defensores dos valores cristãos. Estes irmãos pregavam livremente a religião, apesar das perseguições decretadas pelos imperadores Trajano e Adriano. As prisões estavam repletas de cristãos que, se não renegassem a fé publicamente, eram martirizados. E na Lombardia, essa situação também estava acontecendo. Isto preocupava muito o bispo Apolônio de Brescia, que precisava de confessores e sacerdotes que exortassem o ânimo e a fé dos cristãos, para que se mantivessem firmes na fé e na oração. Secretamente, o bispo ordenou Faustino sacerdote e Jovita diácono. A ordenação confere aos irmãos ainda mais amor ao nome de Cristo e a responsabilidade pelos outros irmãos da comunidade cristã. A bondade de Faustino e Jovita começa a atrair muitas pessoas para ouvir as maravilhas do amor de Jesus. Muitos pagãos, atraídos pelos ensinamentos destes dois jovens, destroem seus ídolos religiosos e pedem o batismo cristão. Entretanto, a perseguição do Império Romano chegou até eles. Eles foram acusados de incitar o povo contra o Império e de não adorar o imperador e seus deuses. Por causa deles, os templos imperiais esvaziaram-se e os deuses estavam abandonados. Os relatos sobre eles nos dizem que foram convidados a adorar o Deus Sol num templo romano. Conduzidos ao local da adoração, com promessas de riquezas e cargos públicos, os dois irmãos puseram-se a rezar ao Deus único e verdadeiro. A estátua do Deus Sol, cujo brilho dourado ofuscava os olhos daqueles que a contemplavam, tornou-se escura e fria com a oração de Faustino e Jovita. Os chefes religiosos, ao tocar no ídolo, perceberam que o ouro tinha se transformado em cinzas. Revoltados com os dois irmãos, eles foram levados para uma jaula com 4 leões. As feras, porém, pareciam cordeiros mansos diante dos jovens cristãos. Diante deles, fatos miraculosos, e com medo de que a fama de santidade dos irmãos se espalhassem, o governador romano da Lombardia mandou cortar-lhes a cabeça. Foram martirizados assim no dia 15 de fevereiro do ano de 146. O relato da vida dos santos Faustino e Jovita nos leva a pensar sobre a nossa própria vida e atitudes. Estes santos foram homens de oração e de ação missionária. O ideal de vida era o amor a Jesus Cristo, e por isso eles não tiveram medo de entregar sua vida para o fortalecimento da Igreja. Esta mesma fidelidade Deus pede a cada um de nós. Sejamos realmente missionários de Cristo, levando a mensagem do Evangelho àqueles que estão mais afastados de Deus e da Igreja. Ó Deus de bondade, Pai de misericórdia, dá-nos, sob a inspiração dos santos Jovita e Faustino, proclamar a fé em Jesus Cristo e colaborar na grande tarefa da transformação da humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santos Faustino e Jovita, rogai por nós.